incríveis. O mercado vai além. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Do aluguel ao financiamento, tudo aqui você vai ver. Com dicas e conselhos, prepare-se pra aprender. Ouvintes conectados, vem com a gente também. No Staycast Podcast, o futuro está além. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, Staycast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com um cara aqui que é ícone do mercado. O cara também tá junto comigo aí na batalha dos podcasts, né? Cara apresentador de podcast, dono de imobiliário, o cara faz muita coisa. Eu tenho certeza que esse podcast aqui vai arrebentar. Eu gosto de deixar um mistério aqui antes, dar uma introdução para saber quem realmente tá aqui, né? Para gerar esse drama aqui. Mas eu vou te falar, o cara que veio aqui hoje, ele é sócio proprietário da DF Casa Imóveis, cofundador, né, da imobiliária da Zona Leste. Já tem 3 unidades lá, Felipe? 3 unidades. Quem tá aqui comigo é o Felipe Adalto. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, cara. A agenda bateu, né? Bateu. A gente tá há algum tempo tentando marcar esse bate-papo, mas graças a Deus deu tudo certo. Quero agradecer o convite. Deixa eu só concluir aqui a introdução, né? Só para bater um papo aqui com a galera. Então, o Felipe hoje tem 3 unidades de imobiliária. Hoje ele trabalha com lançamento, locação e administração de imóveis. Também é autor do livro A Chave da Venda. Esse livro é bem legal, né, Felipe? A Chave da Venda de Imóveis já são mais de 10 mil unidades. Eu fui coautor e coordenador do livro. E apresentador também do podcast Água, Café e Chopp Gelado. O nome é sugestivo, ninguém esquece. Ninguém esquece e são bebidas que todo mundo Gosta. tá por ali, né? Idealizador também do treinamento e reality show, a prática intensiva da venda, que é o PIV. É o PIV. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Felipe, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui. A gente tava ansioso aí, cara. Já tava tentando cruzar a agenda, não tava conseguindo. É isso aí. Obrigado, cara. Obrigado por permitir esse acesso, esse conteúdo que você tá gerando. Parabéns. Obrigado. Eu sou um grande admirador de pessoas que trazem conteúdo para o mercado imobiliário, porque afinal, as grandes coisas que eu conquistei na minha vida, as viradas de chave, as experiências que eu vivi, muitas delas e as maiorias vieram através do mercado imobiliário. Então, pessoas que devolvem isso como educação, como direcionamento para quem vive o mercado imobiliário, tem já o meu carinho ali e a minha gratidão eterna. Então, Sim. Parabéns por proporcionar isso para o mercado imobiliário, por trazer profissionais que contribuem também, que trazem suas histórias, mostram seus resultados, como que eles podem ajudar quem está ouvindo vocês aí. E obrigado por estar aqui. Felipe, é isso que você falou, cara. Eu acho que é o que nos motiva. Eu percebo que todo cara de sucesso, todo cara que tá no processo de desenvolvimento, e tá numa evolução bem bacana, é o cara que é igual você, assim, que entrega mensagem, que tem conteúdo de relevância, que faz a coisa acontecer. E eu queria entrar com você sobre isso, assim. Eu sei que você é um cara que é idealizador, você é um cara que cria muita coisa, né? Você criou aquele projeto do reality show lá, Sim. e eu tava te falando que eu assisti ele, Que e eu legal. te assisti antes de eu ter meu podcast, eu já te assistia. Eu admiro também o seu trabalho. Me fala um pouquinho, cara, por que startou você montar um reality show e fazer o dia a dia do corretor, mostrando a realidade nua e crua? Cara, porque assim, primeiramente, eu tenho 12 anos de mercado. Quando eu entrei no mercado, não tinha muita literatura, por isso que veio o livro, não tinha muito treinamento. E hoje uma das coisas que me incomoda muito é
é o que a gente vê na internet, né? Pessoas que vendem fórmulas mágicas. Você é do mercado imobiliário, né? Você já fez pirata, você já teve em Sim. plantão, eu sei o que é isso, vivo todos os dias também. Dividir marmita com a galera que tá passando fome É, às plantão. vezes a galera vai abrir a marmita, tá faltando a mistura que alguém É, levou, né? comer, ficar tomando É, café o dia todo dia inteiro. inteiro. E assim, cara, algumas coisas na internet me deixam meio chateados porque a gente vê que não é verdade e pessoas que não vivem mais o mercado vendem isso como fórmula mágica. E aí eu quis me desafiar falando, cara, será que o que eu aprendi até aqui, o que eu coloco em prática, o que eu ensino faz sentido? Então eu quero me desafiar colocando isso em prática num lugar onde eu não trabalho com pessoas que eu não conheço. E usando a minha metodologia, que é a metodologia PIV, que é o Prática Intensiva de Vendas. E aí eu entrei dentro de uma incorporadora com a diretora Laura. Ela me recebeu com um projeto assim de portas abertas, uma pessoa incrível. E, cara, 12 corretores, em 30 dias fizemos 11 vendas. Esse programa ele foi por mais de 30 dias, mas eu falo 30 dias, 11 vendas com 12 pessoas porque foi um número muito expressivo. E expressivo também Você porque a tava gente full time nesse projeto, assim? Você deu a cara lá e serviu a galera mesmo? Você abriu mão de tudo? Do seu tempo? a gente tinha um encontro ali semanalmente. Foi criado estratégias, eu fiz o papel do gestor da equipe, né? Eu fiz o papel do gestor da equipe. Mas eu fiquei de cara, assim, caí para dentro desse desafio. E por que eu falo 30 dias, 11 vendas foi um número expressivo? Porque a gente não usou nenhuma estratégia de marketing online ou marketing pago. 100% das estratégias foram offline ou de ativação de lista ou de indicações. Então, assim, a gente trabalhou da maneira no qual o corretor chega no mercado, que é qual? Eu chego sem dinheiro na esperança de fazer a minha virada de chave. Trabalhou com a Com realidade. a realidade. Teve um dos participantes que nunca tinha vendido um imóvel. Ao final do programa, ele fez 3 vendas. Uau, E 2 meses depois de encerrar o reality show, ele comprou o primeiro apartamento dele. que legal, hein, Felipe? Então, assim, cara, isso não tem preço. E aí é dentro. E aí validou pra mim, cara. Validou pra mim que um método de quem tá no mercado faz sentido, ajuda a vender, desde que as pessoas acreditem e se entreguem também ao processo e ao que precisa ser feito. Felipe, isso mostra que qualquer tipo de trabalho dá certo, né? Dá certo. Só ter um pouquinho de inteligência e capacidade e levar isso a sério que vai acontecer, não vai? Se você souber pra onde você quer ir, cara, às vezes não é nem o tempo que isso leva. É o como, se você estiver indo pro lugar certo, é o que importa. Então, assim, foi muito bacana. Eu me desafiei e pra mim, assim, eu saí da zona de conforto porque afinal eu não sabia se isso ia dar certo, né? Mas me colocou à prova e me mostrou que, cara, acreditem em quem vive o mercado imobiliário. Deixa eu te perguntar um negócio. Você se assusta, às vezes, quando você entra numa coisa dessa como gestor e você percebe que o crescimento que você teve, o impacto que você traz é surreal, às vezes, assim? Já aconteceu, por exemplo, eu sei que hoje você é um cara que você tem ali os líderes certos, nas posições certas, e acaba que a sua influência é só estratégia, né? Mas quando você vai para a prática, para a execução ali, você vê que o resultado é algo satisfatório, não é? Você percebe isso ou não? Cara, às vezes, eu falo pra muita gente que às vezes eu não entendo o quão é o meu tamanho, o tamanho da minha imobiliária no mercado, né? Mas quando a gente começa a ver o resultado das pessoas que estão com a gente, isso é gratificante, cara. É gratificante. Teve um outro participante, por exemplo, o Ceará, que ele veio sozinho para São Paulo, ele veio do Ceará sozinho, deixou a família lá, esposa e 2 filhos. E ele colocou como meta, o grande objetivo dele era trazer a família. E, cara, faz um mês e meio que a família dele veio, entendeu? Olha que legal. Então, isso, cara, isso não tem preço. Felipe, eu queria entrar com você também, mano, que uma coisa que eu admiro também, a sua imobiliária. Eu tive um insight aqui no podcast gravando e eu trouxe muito proprietário de imobiliária Uhum. aqui. Eu até falei que eu ia começar a fazer a batalha das imóveis, abrir a caixa preta das imobiliárias. E eu percebo assim que você gerou um ambiente de família nas suas imobiliárias. Você tem o barzinho lá, o pub, você tem a mesa de sinuca, você tem um lugar assim de descompressão pra galera, né? E eu vejo também, você é um cara que o astral lá em cima, alegria. É, qual que é essa visão hoje, assim, de imob, cara? O que que você pensa?
Que eu acho que é importante, sabe? Porque tem muito proprietário de imobiliário, tem corretor que tem o sonho de abrir sua imobiliária. E eu acho que essa visão sua de gestor, cara, é uma visão sensacional. Cara, vamos lá. Primeira coisa, eu sempre, quando eu vou num lugar diferente, eu sempre me pergunto, isso daqui poderia ser uma imobiliária? Então é daí que vem as criatividades, as ideias de ter ambientes diferentes, né? Quando a gente pensa na DF Casa Imóveis, eu e meu sócio, a gente sempre pensou o seguinte, a gente fica mais tempo aqui do que em casa. Então tem que ser um lugar que a gente goste de estar e que tem que fazer sentido com o nosso estilo de vida. Então na DF Casa Imóveis a gente vive o nosso lifestyle. Eu vi lá. Então assim, a gente vive o que a gente ama e a gente quer que as pessoas que estejam lá também se sintam à vontade para isso. Então, por que que também nasceu a ideia do água, café ou chopp gelado? Porque na imobiliária a gente serve água, café ou chopp gelado. Porque o cliente ele também precisa se sentir à vontade para querer estar naquele ambiente. Então, quem é o nosso cliente hoje como dono de imobiliária? É o corretor de imóveis. É o nosso colaborador da parte administrativa, da recepção. Eles precisam se sentir à vontade de estar lá. Eles precisam querer tirar uma foto na hora do almoço para mostrar onde estão. Eles precisam vender o quanto é bom estar lá para que outras pessoas também queiram trabalhar com a gente. Então, quando a gente pensa em DF Casa Imóveis, a gente pensa, cara, a gente precisa viver e colocar na imobiliária o nosso estilo de vida, o nosso estilo de viver, como a gente gosta de estar todos os dias. Legal. E hoje as 3 unidades sua é tudo segmentado, é tudo o público que você atinge. Como é que tá a sua imóvel hoje? Em que sentido? O que que você tá posicionado? Qual que é o ticket médio? Cara, o ticket médio juntando as 3 imobiliárias, nosso ticket médio foi fechado agora nesse semestre 290, mas a unidade de Itaquera, e é muito engraçado, porque assim, em Itaquera eu tenho 2 gerências. Uma gerência eu tenho volume de venda alto, mas ticket médio baixo. A outra gerência que eu brinco que é parede com parede, o ticket médio já é maior, entendeu? E a Penha e Vila Matilde, óbvio que o ticket é um pouco maior, mas a quebra, a média, fica ali em 290, né? Sim. Então, nosso grande objetivo quando a gente fala de DF Casa Imóveis e Zona Leste é conseguir se posicionar nos principais bairros. Então, a gente tem um plano, visão de futuro aí de abrir algumas outras lojas para atender desde o primeiro imóvel, desde a primeira locação até o cara chegar ali Fazendo os ao upgrades, terceiro, né? quarto imóvel dele. E aí a gente já fala de alto padrão, altíssimo padrão, imóvel para investimento, imóvel comercial. Então a gente quer atender esse cliente na jornada dele por completo durante a vida dele. Que legal. Felipe, e eu sei que também que você é um cara que gosta de palestra, treinamento. Cara, como que surgiu isso? Tudo na sua vida, assim, nessa questão de palestra? O que que você percebeu do mercado? É a carência que o mercado tem? Cara, isso é muito importante você falar. Eu falo isso muito nos meus treinamentos. Mas esse negócio de palestra, ele começou incentivado pelo meu amigo Anderson Trinca. Que Que Deus o morreu, né, tenha. cara? Que Eu Deus lembro o dele. tenha. Mas o cara que me incentivou a dar a primeira palestra para o mercado imobiliário foi o Anderson Olha Trinca. que legal. Então, assim, Deixou um legado, hein, cara? Deixou você aí, né? ele me deu esse direcionamento e falou para mim, cara, você tem muita coisa para compartilhar, você precisa levar isso para os corretores. Então, nasceu essa ideia de treinamento, de palestra, através desse empurrãozinho dele. E, cara, eu vejo como isso ajuda o mercado, eu vejo como isso me ajuda a me desenvolver, a me desafiar, a me tirar da zona de conforto. Por exemplo, em agosto agora vai ter mais uma edição do Prática Intensiva de Vendas. E é um período assim que, cara, eu entro numa esfera de estudo, de validar as coisas. Então eu acabo aprendendo muito mais. Eu queria perguntar pra você, porque no podcast a gente não consegue ser tão sistêmico assim, ó, no sentido assim processual da coisa, de pegar o começo, meio e fim, porque é um bate-papo. E eu Aham. também acho que se pegar muita coisa técnica fica maçante, fica uma coisa ruim. Mas eu gosto sempre de pegar método de empresas, de trabalho que está sendo assertivo, que está tendo resultado. Mas o que você fez, eu acho que vai além do podcast, porque essa questão desse projeto do reality show aí, você mostra o lifestyle de cada corretor, o dia a dia e a rotina dos caras e como que eles estão fazendo e como que você está fazendo também. Você explica, né? Então tem uma dinâmica assim mais profunda, não tem? Sim. E eu queria entrar isso com você, cara, porque eu sei que você é um cara de processo também. E eu acho que isso vai ser muito bom para os nossos ouvintes, porque eu percebo, principalmente assim, quem tem paciência para ensinar, cara, leva um time a ter resultado, não leva?
Eu acho que assim, além da paciência, foi o que a gente já falou, é importante você ter treinamento, saber onde você quer chegar. E a paciência, ela faz parte do líder ali, né? Pessoas são diferentes, então o líder ele precisa entender que pessoas têm seus momentos, têm suas dificuldades e têm suas habilidades. Então a paciência ajuda você a interpretar isso e saber como conduzir cada pessoa para extrair o melhor dela e chegar aos resultados que cada um espera. Felipe, vamos entrar na parte de método agora. Como que funciona, cara, a questão do onboard da sua empresa, assim, a cultura da empresa? Eu sei que você tem playbook lá, que você me Aham. mostrou, e quando o cara entra, que você tem uma jornada desse cara, leva esse cara a performar, porque eu sei que você é um cara que deve ficar pensando nisso constantemente, né? Cara, eu fiquei bem feliz que você me mostrou aqui os seus manuais, né? A gente tem o onboard. Então, o que é o onboard? O RH mostra ali, porque uma coisa, tem até um gerente nosso que ele fala assim, cara, a ADF tem 10 anos, mas não chegamos aqui do nada, né? Não chegamos aqui do nada. E nesse onboard a gente mostra para quem chega lá. Porque às vezes é um corretor que me conhece há 5 anos, às vezes é um corretor que conhece a imobiliária há 1 ano, às vezes é um corretor que conhece meu sócio Denis, mas ele não conhece a história da imobiliária. Então, nesse onboard, a gente mostra desde como nasceu a imobiliária, da onde a gente veio, o que aconteceu para a gente chegar nesses 10 anos, quais foram os desafios, quais foram os caminhos que a gente passou. A gente mostra como que a gente chegou nas 3 unidades, a gente mostra quem são as pessoas que contribuíram com a gente para estar onde a gente está, a gente mostra quem trabalha com a gente hoje em todos os departamentos e a gente mostra valores, cultura e a gente mostra também quais são as coisas que a gente não permite dentro da nossa É imobiliária. inadmissível. Inadmissível. Então, assim, o RH ele já faz esse primeiro momento que a gente chama de onboard. Então, ali, desde o corretor até o CLT, o administrativo, ele recebe ali sua caixinha, ele recebe suas boas-vindas e ele começa a entender o que é a DF Casa Imóveis, né? Não só da parte visual, mas da parte intrínseca, assim, né? O que fez a DF Casa Imóveis ser o que é hoje e para onde a gente vai. Então, é muito importante. Além disso, a gente tem manual de vendas. Além disso, a gente tem regras semanais, tanto para gerentes quanto para diretor, tanto para corretores. A gente trabalha com meritocracia. Então, por exemplo, o corretor que consegue performar em captações, em número de propostas, ele tem méritos por isso. O corretor que não se dedica e não tem performance, ele continua recebendo leads. Se ele for para imobiliária, continua. Mas ele não entra na meritocracia de ter mais oportunidades. Então, assim, hoje a gente tem um desenho de meritocracia. Você recebe mais por aquilo que você faz. Então, a gente tem alguns desenhos, assim, que levam a gente a ter uma performance um pouco mais desenhada, um pouco mais de processos. E claro, às vezes a pessoa tá ouvindo a gente aqui, é um dono de imobiliário, fala, putz, eu não tenho processo. Claro, você tem processo. Só não tá escrito Só não tá escrito e não tá vivendo, né? e Não tá na vivendo. realidade. Mas se você vende é porque tem um processo. Você só precisa desenhar qual é esse processo. E você precisa entender que se é esse processo que está levando ao resultado que você quer? Não, eu queria estar vendendo mais. Então aí você vai ter que redesenhar um processo para chegar aos resultados que você Felipe, quer. isso que você entrou aí é super importante, cara, porque ninguém começa a ter essa racionalidade das coisas, assim. Como que foi feita essa venda e como que eu posso fazer para poder potencializar isso? Quando o cara começa a criar e desenvolver isso, muda o jogo, não muda? Cara. E como que a gente faz isso? A melhor forma de você fazer isso é desconstruir para construir. Então pega a sua última venda e desconstrói ela. Como que eu chego? Beleza, bati o sininho, né? Hoje não é mais o sino, hoje é estourar aquele negocinho lá, né? Então, assim, antes de eu estourar bater o sino, o que aconteceu? O cara assinou o contrato. Antes de assinar o contrato, o cara aceitou o fluxo. Antes de aceitar o fluxo, o cara mandou a documentação. Antes da documentação, o cara visitou um decorado. Antes do decorado, eu peguei o contato dele, sei lá, na feira, no lead. Vai desconstruindo, cara. Antes de eu marcar a visita, ele negou 3, 4 vezes. Desconstrói. Desconstruiu, você vai entender o que você fez para chegar à venda. Existe uma jornada grande. Grande. E às vezes as pessoas pensam que o checklist da venda é só antes a prospecção do cliente e o atendimento. Não. Aí o cara fala assim, como vender mais por WhatsApp? O WhatsApp não faz você vender, o WhatsApp é um meio de comunicação. Não existe como vender mais por WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que vai te ajudar a chegar à visita, ao agendamento, mas o WhatsApp não vai te vender nada.
Felipe, como que funciona o sistema de cadência de acompanhamento dos seus corretores e os gestores? Como que eles conseguem ver isso? Se o cara, porque você é um cara que eu vejo que você faz o cara trabalhar em todas as áreas, né? Tem leads que geram. Eu ouvi você falando alguma coisa sobre isso também. Por exemplo, assim, você acredita muito na maneira orgânica também. Não só Sim. no lead, né? Porque hoje o corretor ele coleciona lead e quando você, minha imobiliária é mais de lead, mais digital. Mas o cara, se não tem uma cadência de acompanhamento, ele vai descartar e ele não tá nem aí, não dá valor, né? Sim, cara, eu não vejo problemas com lead. Eu não vejo problemas com lead. Eu vejo problemas na esperança ser somente no lead. Eu também eu Porque assim, ó, concordo. se eu não vendo é porque não teve lead, e se não teve lead é porque a imobiliária não gerou lead, e aí a imobiliária é ruim. Quando eu falo do orgânico, é porque o orgânico é o bora pra ação. E se eu sei agir, eu tenho um plano estratégico. Se eu tenho um plano estratégico, eu tenho um plano de ação. E se eu tenho um plano de ação, eu não espero somente lead. E aí eu tenho conhecimento de quem é meu cliente. Se eu sei quem é o meu cliente, eu sei onde ele está. Se eu sei onde ele está, eu vou até ele. E aí eu brinco que a gente já aprendeu isso na música que o Chitãozinho Chororó canta. O artista vai onde o povo está. É isso. Então, assim, é orgânico, cara. Eu sei que o meu cliente que compra o imóvel no bairro tal, ele almoça todos os dias na padaria X. Por que que eu não vou estar almoçando lá? Isso é ação. Eu sou ativo. Eu sou ativo. Quando eu espero o lead, eu sou passivo. Eu espero que as coisas aconteçam por mim. Quando eu penso no digital, no online, eu estou sendo passivo nas ações. Então, assim, eu espero que as coisas aconteçam. Então, você vai esperar que o seu resultado esteja na mão de outras pessoas. Então, por isso que eu defendo muito o orgânico, defendo muito o offline, defendo muito o relacionamento. Porque é a forma ativa de você fazer as coisas acontecerem por você. Então, eu tenho previsibilidade, eu sei o que eu preciso fazer. E as maiores vendas vêm muito mais do network, do relacionamento, que às vezes de leads, né? Cara, as maiores vendas da imobiliária não vieram por conta de lead. Eu já vi isso também. Aqui é real, isso. Então, assim, e aí você falou, cara, como que a gente controla isso através dos gerentes, a cadência e tal? Hoje, cada gerência pode ter no máximo 15 corretores. E Por é quê? muito ainda, né? Porque mais do que isso eu acho que o cara não consegue Não dar consegue. atenção. Já perde a mão. Felipe, mas eu quero trazer o 16º, manda um embora. E é Entendeu? bom ter, né, essa reciclagem, né? É. Então, assim, esse é o ponto. Toda segunda-feira, a gente tem reunião de alinhamento. Cara, eu quero saber essa reunião de alinhamento. Eu vi você jogando joguinho lá, cara. O que é aquilo lá? Então, ali são, assim, toda segunda-feira a gente tem uma reunião que a gente chama de pregão, apresentação de oportunidades e realinhamento da semana, certo? Fora isso, os gerentes têm 1 a 1 com os corretores que precisam corrigir rota, né? A cada 15 dias tem reunião de vendas com a gerência. E eu faço algumas reuniões meia fora da caixa, assim. Eu já fiz reunião com o jogo do War. Eu vi. Qual a ideia disso? Cara, vamos sair do nosso ambiente, vamos para um ambiente mais descontraído e vamos trazer ideias para os nossos negócios? Vamos usar a criatividade, sair dessa zona de conforto que a gente está aí para um outro ambiente, viver uma outra experiência. Esses dias também a gente fez uma outra dinâmica em equipes. Então eu gosto muito de fazer dinâmicas porque traz clarezas, deixa mais leve e traz coisas que muitas vezes não está na nossa visão. Então é muito importante também você trazer essa brincadeira com o time. Porque às vezes você sai um pouco da ideia do trabalho e vai para uma brincadeira onde o trabalho e a equipe As pessoas aprendem mais, né? aprende mais. As empresas que gamificam, eu vi um estudo falando científico que as empresas que gamificam, eles aprendem muito mais brincando do que às vezes você querendo ensinar e mudar a cultura da empresa e mudar às vezes o mindset das pessoas. Porque ninguém consegue mudar ninguém, cara. Não, as pessoas só mudam se elas querem. A gente não muda porque a gente quer as pessoas. As pessoas vão mudar se elas querem. Marido muda mulher, mulher não muda marido, né? Exatamente. A gente já tentou, né? Quem é casado há muito tempo sabe É disso. verdade, verdade. Felipe, eu queria te perguntar também, cara, qual que foi o pior momento seu no mercado imobiliário? Nu e cru, cara, sem Cara, o cerimônia. pior momento, assim, eu acho que... Vou trazer 2 momentos, assim, distintos. O primeiro foi quando eu fiquei 6 meses sem vender logo no início, assim, né? E aí eu tive que tomar uma decisão, ou sair ou tentar um outro mercado. A minha teoria, cara, desculpa eu te cortar, mas eu vou te falar uma coisa, cara.
todos os caras que eu conheço que são bons, que tem resultado, ficou muito tempo sem vender, cara. Por Eu que fiquei será, 6 cara? meses. Eu sempre falo isso. A maioria, você pega esses caras top hoje, tudo 6, 7 meses. É todo mundo, cara, a maioria. Eu fiz uma venda, achei que eu sabia de tudo, e aí fiquei 6 meses sem Mesma vender. coisa que aconteceu comigo. E aí foi onde eu fui trabalhar em imóvel de terceiro e as coisas começaram a acontecer. E o segundo foi em 2016, quando deu aquela crise da Caixa Econômica. A gente ficou, cara, assim, caiu muita venda, contratos, e a gente chegou a quase fechar as portas da imobiliária. E a gente tinha, cara, a gente tinha muitas pessoas trabalhando com a gente, né? Hoje a gente tem muito mais, mas naquela época a gente já tinha muitas famílias que dependiam daquilo, né? Então era um peso muito forte, cara. Imagino. Era um peso muito forte e a gente fez uma promessa que a gente ia passar por aquilo sem demitir ninguém, né? E a gente passou. Tanto que eu lembro que numa festa de final do ano eu até me emocionei, chorei e falei, cara, a gente fez uma promessa e a gente cumpriu, tá aqui. E aí tem uma coisa que é muito importante, assim, que a gente vê a foto na internet, né? Porque a internet ela aceita tudo e as pessoas só postam fotos bonitas. Eu sou um cara que eu me programo muito para fazer minhas viagens. Então, eu compro viagem com um ano de antecedência, a gente se planeja. E eu tinha comprado uma viagem há muito tempo atrás para Europa, cara. E quando eu tava viajando na Europa, a empresa tava no pior momento. Nossa. E aí eu tava lá na Europa sem saber se quando eu ia voltar, se a empresa ia estar funcionando. E assim, você posta as coisas, as pessoas falam o quê? Ah, o cara tá bem, ó lá, tá tudo certo. E cara, eu e meu sócio tava nesse período há mais de quase um ano, a gente ficou sem tirar R$ 1 da empresa. A gente vendeu tudo que a gente tinha. A gente vendeu carro, a gente vendeu tudo que a gente tinha. Então assim, foi um dos períodos mais difíceis. Então o que eu quero dizer com isso, não olhem para as fotos que as pessoas postam na internet. Ninguém quer postar o que é ruim. Mano, eu fiquei todo arrepiado aqui, porque já aconteceu isso comigo também. E eu falo assim, cara, que eu gosto muito de podcast, assim, porque quando você pega um cara de verdade, eu falo que a vida empresarial é a vida mais solitária que tem. Sim. E aí, quando você pega um cara de verdade e fala isso aí, cara, você fala assim, cara, não é só eu que sofro, né? Tem mais gente sofrendo. E você vê que é a alegria, sabe, cara, de passar por tudo isso, mas você ter resultado, né, cara? É muito legal isso. É a ponte, né? Você vai passar, falar, eu vou passar por aqui. Mas eu vou tirar aprendizado que lá na frente isso vai me deixar mais forte. Legal, mano. Forte. E o outro segundo que você falou? Foi o primeiro que eu Foi o fiquei 6 primeiro, né? meses e esse segundo da parte da empresa que foi nessa crise da Caixa Cara, Econômica aí, muito né? forte. E um momento de maior alegria, assim, você consegue lembrar, celebrar no mercado imobiliário, que te proporcionou? Cara, o maior, assim, aí eu acho que eu vou estar sendo muito ingrato se eu falar do maior, assim. Cara, eu acho que são diversos, São né? várias conquistas, né? São vários, assim, e a gente é uma conquista atrás da outra, né? Porque, assim, cara, a gente conquistou a casa, o imóvel próprio da imobiliária, e no dia da entrega da chave a gente nem sabia que ia receber a chave aquele dia. A equipe inteira se reuniu e entregou a chave pra gente. Então, tipo assim, a gente viu que a equipe tava junto, fala, cara, isso é uma conquista nossa. Uau. Então, assim, pô, a gente ir como case num dos maiores eventos da América Latina do mercado imobiliário, você fala, caramba, chegamos aqui, é o nosso nome aí, sabe? E são coisas que não vieram do nada. A gente quis isso. A gente quis chegar onde a gente tá. Então, assim, a gente quis ser um case no Connect Mob. Uau. Que legal, hein, Felipe? E tem uma notícia aí que você vai soltar, eu já sei, né? Vai soltar hoje? Vamos deixar no ar aí, vamos deixar no ar, vamos deixar no ar. Que legal, Então, cara. assim, eu acho que a maior alegria, cara, a maior alegria é quando você se propõe a fazer algo, você quer fazer algo e você chega lá. É como se você quisesse chegar na lua e você chegou lá e colocou sua bandeira. Cheguei aqui porque eu quis estar aqui. Eu acho que os resultados, ele glorifica muito, assim, né? Você consegue... Você ter satisfação, muita satisfação, né? E eu acho que também, Felipe, principalmente quem é educador igual a gente, assim, a gente celebra também com as pessoas também, né? Que tem resultado, né, cara? Porque ninguém é igual a gente. Quando a gente... Eu quero rasgar o verbo aqui agora com você, cara. O seu café, água, chopp Água, gelado. café ou chopp gelado. É o podcast seu. Cara, não dá dinheiro podcast, cara. Não dá dinheiro, é. Você tá lá, você tem que estar programado, você tem que ter uma disciplina, você tem que... Horário, Horário, agenda. agenda,
né? E você tá gravando conteúdo, mas o que que você percebe, cara? As pessoas depois respondendo, mandando mensagem pra você, cara, você me marcou, aquilo que você falou me fez vender. Isso não é o nosso salário também? A gente não celebra com Cara, isso, cara? isso. É claro que assim, cara, a gente não ganha dinheiro de fato, você sabe, né? A gente aprende muito, né? A gente aprende muito, a gente cria uma rede de network gigantesca. Eu tenho certeza aí que se você precisar de qualquer coisa dentro do mercado imobiliário, você bate um contato aí, você consegue. Eu estou criando isso também há alguns anos. E a gente ganha nisso, né? A gente ganha em coisas que a gente não tem a percepção de dinheiro, mas a gente tem a percepção de valor, Sim. né? E conexões são valores, né? Mas assim, eu já recebi várias coisas do tipo assim, cara, o seu podcast é um MBA do mercado imobiliário. Você ganhou em primeiro lugar lá, né? A gente Do ganhou. incorporador lá, A né? gente ganhou o podcast mais relevante do mercado imobiliário de 2023. E aquilo ali foi algo real. Tô Aquilo foi brincando. algo, Tô brincando. Eu não quis jogar isso. foi algo real porque foi uma votação no Instagram, né? Então, Todo assim, mundo viu. todo mundo viu, né? Não foi algo escuro, enfim. Mas eu acho que assim, cara, é o mais importante de verdade. Não foi sobre ganhar. Não foi sobre ganhar. De verdade, com ego A zero. gente não tem que ter isso, cara. Cara, com ego zero. Inclusive, eu marquei todos lá, parabenizei a todos. O mais importante é a gente ver que outros estão vindo. É a gente ver que pessoas estão se importando em gerar conteúdo para o mercado imobiliário. É a gente ver que, além de ter outros podcasts, já somos parceiros, igual eu tô aqui no seu, você vai lá no meu. É a gente levar isso de volta para o mercado imobiliário. Sim. O ponto não é quem ganhou, o ponto não é quem é o É melhor. unir a classe, Porque, né, cara? cara, isso não existe. Cara, não existe como saber qual é o melhor. Não tem. Sabe por quê? Existem pessoas que conectam comigo, existem pessoas que não se conectam comigo. É isso Existem aí. pessoas que vão se conectar com você e que não vão se conectar com você. Existem pessoas que querem ouvir um podcast mais dinâmico, que vão, água, café, chopp, gelado. Existem pessoas que não vão se conectar com o meu convidado, É isso cara. aí. Então não existe o melhor, não existe o número um, existe o conteúdo. Existe o conteúdo que vai impactar quem tá ouvindo a gente. Então assim, galera, só tem esses negócios aí porque tem que ter, mas não existe o É melhor. porque o nosso mercado, eu entendo, cara, É, que é um mercado de. Como é que eu falo? Competitivo, cara. sim, O nosso mercado, até desde a venda, a galera sempre quer estar primeiro no ranking. Existe muita vaidade no nosso mercado, cara. sim. Vamos falar do português claro. E tem né? uma coisa que eu falo, cara, que é o seguinte: é uma analogia que eu trago, inclusive, no meu treinamento prática intensiva de vendas. E já fazendo o merchan, que acontece agora no dia 14/8, tem os últimos ingressos para quem quiser ir. Que é o seguinte, cara: existe uma diferença gigante entre o campeão e o vencedor. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, cara: o campeão, muitas vezes, ele é o campeão pros outros. Mas o vencedor é aquele cara que ele se propõe a fazer algo, ele sabe aonde ele quer chegar e ele chega. Uau, E ele é o vencedor. diferente. Então, assim, cara, a pergunta é: você quer ser campeão ou vencedor? E o exemplo que eu trago é o seguinte: tem o time que ele é o campeão do Campeonato Brasileiro. Só que tem o time que a meta, o objetivo era não cair para a Série B. E eles são vencedores. Eles atingiram o objetivo que eles tinham. Então, assim, ser campeão é muito mais para os outros. Então, seja vencedor para você. O campeão é firula, né? É jogar confete, né? Claro, cara, eu quero ser campeão, todo mundo quer ser, mas entenda a importância disso. Se for para você ser campeão para se ainda ser vazio, não faz sentido. Eu não vou falar. Recentemente eu fui num lugar, numa palestra, e tinha um cara que eu olhava assim na internet, eu falava, cara, esse cara não desce. Sabe aqueles caras que você tem certo bloqueio? Mas eu entendi que às vezes as pessoas que eu tenho mais bloqueio são as pessoas que têm um pedacinho do Lego ali que eu preciso encaixar e tem a ver com o meu propósito. Eu acredito muito nisso, assim, às vezes algumas resistências que acontecem, a gente tem que sobressair elas. E eu fui, e quando eu vi esse cara, eu fiquei abismado. Com tanta realidade que o cara tinha, com tanta coisa que o cara falou, eu sou cristão, o cara orou, fez algumas coisas assim. Eu olhei e falei, cara, esse cara é diferente. Porque, querendo ou não, a gente consegue, por pouco tempo, a gente tem um pouquinho de experiência do mercado.
O cara conversando, mostrando as coisas, a gente sabe que o cara. Só de você bater o olho e ver o cara falando, você sabe que o cara sabe o que tá falando. Não tá Sim. falando abobrinha, né? É, isso que você falou, né? De não julgar as pessoas, de querer um que ser melhor que o outro. Eu acho que isso a gente tem que parar com isso também. Porque às vezes a gente cai nisso também, às vezes. Cara, e é um ponto cego que a gente precisa fazer esse exercício sempre. Sim. Foi o que eu te falei, a gente tá desenvolvendo a equipe de lançamentos e, cara, vira e mexe eu falo, pô, tem um amigo Shake lá da Plano, tem o Renan da REC, eu falo, cara, e Renan aí? veio aqui, o Sheik veio O aqui Renanzinho, também, então, eu falo né? assim, cara, me dá uma dica aí, você já trabalha. O Renan que já trabalhou com lançamento, Shake tá aí, me dá uma dica, o que eu posso fazer? Então você tem que ser humilde, cara, você tem que ouvir quem tá lá, quem tá fazendo o game acontecer. Cara, seja humilde, É isso aí. pergunta, aprende. A gente não sabe de tudo, cara. A gente não sabe de tudo. Se você não tiver humildade pra perguntar, você não vai ter humildade pra crescer. É isso aí, concordo plenamente. Tem uma parte do programa aqui que a gente fala que é o corretor tete a tete. E eu queria te fazer algumas perguntas para agora para o corretor de imóveis. O que é ser um bom corretor para você, Felipe? Na sua visão? Um bom corretor de imóveis é o cara ser comprometido com ele mesmo. O que é ele ser comprometido com ele mesmo? Ele saber o que ele precisa fazer e fazer todos os dias. O grande desafio do corretor de imóveis hoje é que ele sai de casa sem um propósito, ele sai de casa sem uma rotina. E aí ele passa o dia inteiro rolando o celular, jogando conversa fora, tomando café o dia inteiro, chega no final do dia e fala assim, cara, não fiz nada. Então, um bom corretor de imóveis é aquele corretor que ele sabe o que ele vai fazer e ele se propõe a fazer o que precisa ser feito. Uau! E o que é um bom coordenador de venda, um gestor de venda, um gerente? Coordenador e gerente, vamos colocar os dois juntos aí. Cara, gerente coordenador, quem que é essa figura no mercado imobiliário? É a pessoa que vai fazer como aquilo deve acontecer. Vamos lá, existe a parte estratégica de uma empresa. O que é a parte estratégica? A gente temos uma meta, estrategicamente a gente vai correr por aqui. A parte da gerente é como que eu faço isso. Então, um bom gerente e o coordenador é entender como as ações que ele propôs ele vai levar para o time para que isso possa de fato acontecer. O time de vendas, o time comercial é o que eu chamo de bora para ação, né? É o time que vai executar o que a gerência trouxe como isso eu vou fazer para chegar a essa meta. Agora do seu métier, o core business seu. O que é um bom proprietário de imobiliária? Cara, um bom proprietário de imobiliária é aquele cara que consegue não só trabalhar a questão de que a imobiliária dele tem café, Wi-Fi e lead. É um cara que consegue mostrar e proporcionar para o time algo a mais do que isso. E proporcionar para o time algo a mais do que isso, cara, é além de café, de Wi-Fi e de lead. É proporcionar um caminho para que as pessoas que estão com ele possam chegar até o seu objetivo. Uau! Felipe, eu sei que esse treinamento que você vai dar agora recentemente é um treinamento de vendas. Você tem um treinamento também com. Tô tentando lembrar que o diretor da Plano lá, que vocês fazem junto, que é o só para dono de imobiliária, Ah, eu fiz com o Everton. com o Everton. Na verdade, assim, eu não fiz com o Everton, eu palestrei no evento do Ah, você Everton. palestrou. Eu Esse- pensava que vocês estavam juntos. Não, é que eu tive a oportunidade, inclusive agradeço o Everton, um grande amigo meu aí do mercado, mas eu palestrei 3 vezes no evento dele. O Everton tem um treinamento incrível que eu indico, que é o gestor eficiente. Sim. Cara, Ele veio aqui também. todo mundo deve fazer esse treinamento. Indico de fato, meus gerentes já foram lá e eu indico muito. Eu tive a oportunidade de palestrar por 3 vezes com o Everton dentro desse treinamento. O meu treinamento prática intensiva de vendas, por mais que a gente fala de prática intensiva de vendas, ele é um treinamento de vendas, mas ele é um treinamento onde a gente trabalha muito a parte emocional e a parte de crenças. Porque para mim, vendas é muito comportamento. E se os comportamentos e as crenças não estiverem alinhadas para que o profissional possa trabalhar de maneira assertiva, ele não consegue vender. Então, prática intensiva de vendas, ele tem emocional e vendas. Eu vi um dado que há muitos anos atrás, que fala que a venda é 80% emocional. Existe uma pesquisa da Você SA que é o seguinte: 87% das pessoas são demitidas por comportamento, 13% delas por parte técnica. Ou seja, as pessoas são contratadas por currículo e demitidas por comportamento. E se a gente trabalha no mercado de vendas que é relacionamento, relacionamento é comportamento. E aí aquela máxima da PNL, né? Sim. Pensamento gera sentimento, que sentimento gera ação e ação gera resultados. Então, Sim. como estão os seus comportamentos? E a questão principalmente de vendas, a ansiedade que gera, o tempo que a pessoa às vezes está no processo ali de negociação, né? O que é a inteligência emocional e o QI também tem que estar tudo
Cara, equilibrado, não é tem, por cara? isso que eu trouxe o Prática Intensiva de Vendas, de fato, porque assim, a gente trabalha emocional, a gente trabalha preparação diária e a gente trabalha todo o processo de vendas por completo. Então, assim, o Prática Intensiva de Vendas, ele é uma esteira. Como que começa o processo de vendas, desde a preparação até o fechamento. Então, é um programa completo para o corretor de imóveis. Que legal. Você poderia dar um spoilerzinho aí pra galera, só pra dar um gostinho de quero mais, a galera, porque tem inscrições ainda, não tem? Tem, acho que tem 15 ingressos aí. Ó, tem que dar um gostinho de quero mais aí, cara. Cara, foi o que eu falei, a gente trabalha muito parte emocional, quebra de crenças que impedem as pessoas a chegarem aos resultados, a gente trabalha merecimento, a gente trabalha com o processo de vendas, o bom e velho funil, a gente trabalha com prospecção ativa, passiva. A gente traz muito da linha do que aconteceu no reality show, de a gente desenhar ali rotinas, da gente desenhar qual é a função do corretor, do gerente, do dono da imobiliária. A gente trabalha processo de vendas, a gente trabalha quebra de objeção, a gente trabalha fechamento, a gente trabalha assim atendimento, vamos falar de inteligência artificial, se é bom, se é ruim, como usar, para o que usar. A gente traz ferramentas que são importantes para aumentar o desempenho da imobiliária e do corretor de imóveis. Então, assim, tudo na prática. E tem muitas práticas que as pessoas fazem no treinamento e que eu tenho diversos depoimentos que dentro do treinamento as pessoas têm resultado já aplicando no mesmo dia. Que legal. Felipe, qual que é o desejo que você tem pelo mercado imobiliário? Assim, eu queria que você deixasse uma mensagem pro mercado imobiliário. Cara, A mensagem que arde no seu coração, cara. Cara, a mensagem que eu quero deixar para o mercado imobiliário é o seguinte, cara. Desenvolvimento. Desenvolvimento e relacionamento. Pessoas sempre vão ser pessoas. Deixem produtos em segundo lugar. Em primeiro lugar, venha com pessoas. Pessoas têm suas necessidades. Essas necessidades impulsionam as pessoas para onde ela quer chegar. E quando eu falo para onde ela quer chegar, eu estou falando de corretor. Quando você é dono de imobiliário, você precisa entender isso. Quando você é corretor de imóveis, você precisa entender que seu cliente ele tem uma motivação para comprar algo, ele tem um desejo, você precisa entender sobre isso e deixar produtos no segundo ponto, porque afinal nosso mercado é de venda, é de serviços, né, que intermedia venda e locação de imóveis, mas a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vidas, a gente está falando de transformações e a gente está falando de histórias. Então, quando a gente faz parte de histórias das pessoas, a gente precisa pensar nas pessoas. O que compõe um álbum de fotografia na vida das pessoas são as pessoas. Então, em primeiro lugar, pense nelas. Forte. Qual que foi seu turning point, assim, seu ponto de virada? Eu vi que você é um cara que preocupa com pessoa, desenvolvimento pessoal e tem uma espiritualidade. O que foi seu ponto de virada, assim, que virou a chave e que você percebeu, assim, que não é negócio? Porque eu vejo até pessoas que têm muitos anos de mercado, pensa em produto, pensa em business, pensa em negócio, dinheiro, mas não preocupa, porque é o mais importante, que é o maior ativo que a gente tem. Cara, o ponto de virada foi o seguinte. A DF Casa Imóveis, ela começou por conta de uma aproximação minha e do meu sócio, óbvio. E meu sócio é o cara muito das vendas, só que ele não era o cara da captação de imóveis. E o contrário, eu era o cara da captação de imóveis e não era o cara das vendas. E aí ele me fez essa proposta de virarmos sócios. E, cara, chegou um momento que eu vi que meu sócio estava muito à frente, eu aprendi a vender com ele, e assim, eu não tinha segurança. Aí eu falei, eu preciso me desenvolver. E aí eu fui atrás de treinamentos, fui atrás de desenvolvimento. E teve um dia que eu brinco que ele ficou atrás da porta, assim, numa sala de reunião, eu fazendo fechamento com o corretor, e quando eu saí, ele falou assim, agora sim, cara, agora você tá pronto. E eu falei, caramba, né, meu? Eu precisava entender, eu precisava ter a humildade de falar assim, ó, eu tô atrás do jogo, mas eu preciso me desenvolver. Olha que legal, E cara. no meio desse desenvolvimento, Humildade, hein? eu fiz alguns treinamentos de desenvolvimento humano. E quando eu fiz treinamento de desenvolvimento humano, cara, minha chave virou. Ali em 2016, a minha chave virou e foi o que eu falei. Eu fiz os desenvolvimentos e depois veio o pior ano no mercado imobiliário. Então, 2008? 2016. 2017. Ah, 2016. Então, assim, Foi, eu foi, fiz foi o governo da Dilma, não foi? foi quando fechou Foi. o contrato de 50% da É. Caixa. Então, assim, eu fiz o desenvolvimento humano e, cara, isso me preparou para muita coisa. E eu enxerguei, cara, que são pessoas, são valores, são metas, objetivos e que, cara, tudo que a gente vê é só meio, Faz o jogo, muda o jogo. muda o jogo. Então, acho que a virada de chave veio através desses desenvolvimentos. Cara, sensacional a sua história. De verdade, assim, fiquei impactado. Me emocionei aqui algumas vezes, porque
é aquilo, né? Quando você vê a realidade, você percebe que a pessoa tá no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Eu queria deixar uma mensagem aí também para vocês aqui, cara. Manda esse podcast para quem que é proprietário de imobiliária. Ele falou coisas aqui preciosas que você precisa ouvir. E também compartilha também, deixe seu like, né? Segue o Felipe Adalto nas redes sociais. A gente vai fazer vários cortes dele aqui, né? Segue lá, vai lá no podcast dele também, no canal dele. Queria que você deixasse aí todas as suas redes sociais, falasse também aí. Felipe, mais uma vez, eu quero te agradecer. Obrigado. Muito bom mesmo esse podcast. Fiquei enriquecido aqui. Obrigado, cara. Eu que agradeço pelo convite. Então segue lá, felipe.adalto, tá no Instagram. E de lá você vai ter todos os meus outros conteúdos, reality show lá no YouTube, também onde tá o podcast Água, Café ou Chopp Gelado. E é isso aí, cara. Vamos Tamo pra junto. cima. E corretor, dono de imobiliária, tenha a mente preparada, porque mente preparada, ela tá pronta para qualquer tipo de desafio. Deixa uma mensagem pro seu time aí. É isso aí. Meu time, só agradecer. Estamos onde estamos por conta que somos um time, estamos no mesmo barco. E é só o começo, a gente sabe onde a gente vai chegar daqui pra frente. Show. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu! Fala de imóveis, é o StayCast que vem entrevistas incríveis. O mercado vai além. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, StayCast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Do aluguel ao financiamento, tudo aqui você vai ver. Com dicas e conselhos, prepare-se pra aprender. Ouvintes conectados, vem com a gente também. No StayCast Podcast, o futuro está além. Fica ligado, StayCast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar. Profissionais de renome, histórias pra contar. Na roda de conversa, muito pra explorar. Fica ligado, StayCast no ar. Vamos descomplicar o mercado, decifrar.